O que a gente chama de período regencial, ele se estende de 1831, quando houve a abdicação de Dom Pedro I, até 1840, quando nós temos a coroação de Dom Pedro II. É um período marcado principalmente por grande instabilidade política. É o período mais conturbado da história do Brasil, com várias rebeliões, com tentativas de separação de territórios do Brasil e, principalmente, um período de tentativas de acerto no modelo político-administrativo. Nós temos aí várias mudanças no próprio sistema regencial. Por isso, quando se vê lá o processo de abdicação de Dom Pedro, vai pelo que a Constituição diz, que é fazer uma regência trina. Mas nós teremos, ao longo aí dos 10 anos de período regencial, 4 modelos de governo, né? A regência trina provisória, a regência trina permanente, aí uma regência una liberal e uma regência una conservadora. Então, na prática, houve essas várias tentativas no sentido de tentar dar uma legitimidade ao governo, mas esse governo não conseguiu, ao longo de toda a sua história, ser algo coeso. Por quê? Exatamente porque a ausência da figura centralizadora do imperador fazia com que as divergências políticas existentes no período elas aflorassem junto com os interesses de cada grupo. Então, o que você tinha nesse período? Ainda não era aquela divisão lá do Segundo Reinado de liberais e conservadores, mas pendia muito para isso. Você tinha outras denominações, você tinha outros arranjos políticos nesse período, mas, na prática, os interesses não eram muito diferentes. Houve, no início, logo após a renúncia, a abdicação de Dom Pedro I, até pelo fato de ele ter migrado lá para a Europa e lá ter se envolvido numa guerra para retomar o poder em Portugal, a figura dele ganhou novamente aqueles ares de heroísmo, de um sujeito comprometido com as questões políticas, e aí no Brasil se formou, principalmente pelos portugueses aqui radicados, o grupo chamado de restauradores, ou seja, aqueles que queriam o retorno de Dom Pedro I ao poder no Brasil. Esse grupo ele tem uma curta duração, e Dom Pedro vai embora em 31 e em 34 ele morre. Então, com a morte de Dom Pedro lá em Portugal, perdeu sentido você ter aqui no Brasil um grupo que queria a sua restauração, já que não existe mais o imperador vivo para restaurar o mesmo no poder. Os outros dois grupos políticos que se formaram na época eram chamados de farroupilhas, que depois vão dar origem basicamente ao Partido Liberal, eram aqueles que defendiam principalmente uma descentralização do poder executivo, ou seja, queriam que as províncias tivessem uma maior autonomia, uma maior liberdade política, uma maior liberdade administrativa. Esse grupo ele vai ter parte dos seus interesses contemplados durante a chamada regência una do padre Diogo Antônio Feijó, quando formam-se lá as chamadas assembleias provinciais, as províncias ganham uma relativa autonomia política, mas logo perdem isso com a restauração e principalmente com a regência do Araújo Lima. O segundo grupo, os chamados liberais moderados, é o que vai dar origem mais tarde aos conservadores. Esses eram defensores principalmente do chamado status quo, ou seja, daquele modelo que predominava no Brasil, de propriedade, de sociedade, de política. Então, o que querem esses liberais moderados? Que o Brasil continue sendo dominado pelo latifúndio, continue sendo monocultor, continue sendo escravista e continue tendo como sistema político a monarquia. Esse grupo, então, dá origem aos conservadores, como o próprio nome diz, né? Não querem a mudança, querem manter aquilo que garante a eles determinadas vantagens, determinados privilégios. Apesar desses
três grupos, na realidade, há um ditado do período que também diz assim, que todos eram farinha do mesmo saco. O que quer dizer isso, em uma linguagem mais clara? Que não tinha muita diferença entre si. E o que fazia eles divergirem, um grupo formando um partido e outro grupo formando outro partido, era basicamente a oportunidade de estar no poder. Mas, no final, todos defendiam a mesma coisa, que era manter a situação que era favorável a eles, sem mudanças mais profundas no modelo da sociedade brasileira. Certo? Só repetindo, né? Igor e Enzo, eu preciso que vocês liguem suas câmeras, tá? Prosseguindo, então, nós temos aí, ao longo do período político que nós vamos analisar, esses grupos, ora se entendendo, ora se opondo. E a consequência disso é que o governo regencial ele nunca terá uma legitimidade ou nunca terá um controle total sobre a sociedade brasileira. O reflexo disso é que começam a surgir interesses locais que vão se opor aos interesses do governo central. Dessa forma, durante o período regencial, nós vamos enfrentar aí um conjunto de rebeliões que ou tentam melhorar as condições locais ou tentam a própria autonomia política daquela região por não aceitarem a forma de governo da regência. Analisando cada um desses movimentos, vocês vão perceber que, na prática, os envolvidos no movimento, eles buscam uma participação que não era obtida de uma forma, digamos, legítima. Você não tem, nesse período, o direito de voto amplo, você não tem aí as discussões políticas. É bom lembrar que, mesmo no período regencial, o que continua predominando é a Constituição Imperial de 1825, que estabelecia lá poder executivo, legislativo, judiciário e moderador. Durante o período regencial, o poder moderador não pode ser usado, porque a Constituição diz: o poder moderador é de uso exclusivo do imperador. Então, na regência, você não tem imperador. Portanto, o poder moderador não será usado nesse período. E é exatamente por isso que surgem tantas contestações, porque não se dá legitimidade aos regentes, né? Eles não conseguem ter esse controle sobre todas as instâncias aí do poder, né? E, consequentemente, eles vão acabar se rebelando para tentar impor as suas ideias, os seus interesses. O primeiro movimento de contestação, e um dos mais longos do período regencial, é um movimento conhecido como cabanagem. Ele se estende de 1835 até 1840. Então, na realidade, quando começa o segundo reinado, a cabanagem ainda estava acontecendo, havia ainda uma série de contestações ao governo por parte dos envolvidos nessa rebelião. O nome cabanagem já dá uma ideia da classe social, do grupo social que se rebelou contra o governo nesse período. Eram principalmente pessoas mais simples, pessoas de menos posses, que reclamavam principalmente pela situação de abandono que vivia o Pará nesse período. O que ocorria em termos de economia? Nós já tínhamos visto isso lá no período colonial e agora não era muito diferente. O foco da economia brasileira, tanto no primeiro reinado quanto no período regencial, é o Nordeste e o Sudeste. É a produção de cana no Nordeste, que apesar de estar em decadência, mas ainda é uma forma significativa de desenvolvimento da economia, e é o café que começa a se consolidar no Sudeste. Então, o fluxo de riqueza do país ele está concentrado nessas duas regiões. A preocupação em abastecer com mão de obra escrava é nessas duas regiões. A questão do próprio comércio com o exterior
é focado nos portos do Sudeste e nos portos do Nordeste, e aí o Norte, aonde está incluso aí o Grão-Pará, ele é deixado de lado, é uma economia que não está integrada ao resto da economia. Mas, por outro lado, que tem as obrigações de todo o resto do país. Então, mesmo que o governo não dê prioridade a comprar a produção local, mas ele dá prioridade a cobrar os impostos da região. Ele dá prioridade a exigir o cumprimento das leis da região. Ele nomeia os governantes da região. Então, aquilo que interessa ao governo é eficiente, aquilo que interessa à população é deixado de lado. E é exatamente nesse contexto que vai ocorrer o movimento conhecido como a cabanagem. O movimento em si começa com a nomeação por parte da regência de um presidente da província, um tal de Bernardo Lobo de Souza, que não agrada nem aos proprietários locais e muito mais à população como um todo. E a reação a essa nomeação é a tomada dos quartéis, é a expulsão das autoridades nomeadas pela regência e a tentativa de constituir um governo próprio, um governo dos chamados cabanos. No fim, por que o movimento se estendeu por tanto tempo? Porque, em vários momentos, os cabanos não conseguiram chegar a um entendimento entre si. Ora, quem assumiu o comando do movimento era uma liderança mais popular que queria uma radicalização, inclusive com a distribuição das propriedades da região. Ora, era um membro dos proprietários locais, porque independente de você ter uma maioria da população pobre, havia também na região grandes proprietários, havia uma elite econômica. Então, essa divergência entre os próprios membros do movimento acabou facilitando, por parte do governo, a repressão. E a repressão nesse movimento foi uma das mais violentas que ocorreu no período regencial. Mais de 2/3 da população da região do Pará foram mortas pela repressão das tropas do governo. Repressão essa, como eu disse antes, só consolidada, só concluída lá no período do segundo reinado, já quando Dom Pedro II já havia assumido o governo do Brasil. O segundo movimento também é extremamente longo, mais longo ainda, é a mais longa das rebeliões do período regencial, é a chamada Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Eu olhei a Maria Eduarda agora e eu lembrei da Guerra dos Farrapos, né? Atacaram a calça da Maria, né, Maria? Tadinha, tá de farrapos aí. Mas o termo Guerra dos Farrapos, ele se dá por quê? Porque as tropas regenciais lutavam uniformizadas, enquanto que os membros da chamada Revolução Farroupilha, cada um ia para os combates com a sua roupa do dia a dia. Então, o exército brasileiro falava de forma depreciativa que quem estava lutando contra eles era um bando de farrapos, exatamente porque não estava uniformizado. E aí o nome acabou pegando, né? Então, você tem aí Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Esse movimento, como eu disse antes, ele tem uma longa durabilidade, ele dura 5 anos do período regencial e mais 5 anos do segundo reinado. E é efetivamente um movimento que tenta uma movimentação separatista. O Rio Grande do Sul se proclama república e, a partir desse movimento de república, tenta incluir também o estado de Santa Catarina. Então, você tem, durante esse conflito, a formação da República Rio-Grandense e da República de Santa Catarina, que fica conhecida como a República Juliana. Então, esses dois movimentos, eles têm como principal fator motivador a política externa do governo regencial. O que ocorria nesse período? Assim como no Sudeste você tem o café se consolidando em termos econômicos, no Nordeste você tem o açúcar, o Rio Grande do Sul tinha basicamente como fonte de recursos a indústria do charque. Então, num período que as formas de conservação da carne eram muito difíceis, né? O charque era a melhor maneira de você
dar uma durabilidade para esse alimento. Só que, para produzir charque, você precisava de sal. E o sal tinha um alto custo nesse período. E custo esse que aumentou ainda mais com a criação de um novo imposto sobre ele por parte do governo regencial. O resultado foi que importar charque da Argentina e do Uruguai se tornava mais barato do que comprar o charque produzido no Rio Grande do Sul. E isso revoltou os grandes proprietários de fazendas de produção de charque, né? E eles começaram, então, a planejar a separação do Rio Grande do Sul do resto do Brasil, iniciando aí um movimento sob a liderança do Bento Gonçalves, mais tarde do Giuseppe Garibaldi, de outros personagens aí importantes ao longo de todo esse período. Então, o que vai ocorrer de fato? O Rio Grande do Sul inicia uma separação que não é aceita pelo governo regencial. Milhares de soldados são enviados do Rio de Janeiro para combater o movimento separatista. Os portos do Rio Grande do Sul são fechados, são controlados pela Marinha Brasileira, o que leva a essa exportação, digamos, do movimento para Santa Catarina, exatamente porque a necessidade de um novo porto, que é exatamente o Porto de Laguna, lá em Santa Catarina, levou, na época, o Giuseppe Garibaldi a atravessar o território do Rio Grande do Sul, puxando seus navios com bois, para evitar aí as tropas do governo regencial que controlava os portos do Rio Grande. Então, ele leva seus navios do Rio Grande até Santa Catarina por terra, para tomar o Porto de Laguna e lá estabelecer uma saída para o mar para os revoltosos. Essa dominação sobre Santa Catarina é muito curta, logo as tropas regenciais retomam o controle e aí começam a avançar também sobre o Rio Grande do Sul. Porém, o movimento só termina no Rio Grande do Sul 5 anos depois do início do Segundo Reinado, quando o Dom Pedro II nomeia como governador do Rio Grande do Sul o Duque de Caxias, e a partir disso o Duque de Caxias inicia um processo de negociação com os revoltosos. Historicamente se diz que o único movimento de rebelião durante o período regencial em que os revoltosos conseguem o atendimento das suas reivindicações é exatamente a Revolução Farroupilha, exatamente porque o governo vai aumentar os impostos sobre a importação do charque, vai diminuir os impostos sobre o comércio do sal, vai anistiar os participantes do movimento, inclusive incorporando a maioria das lideranças ao Exército Brasileiro com a mesma patente, com o mesmo cargo que eles tinham anteriormente. Então, dessa maneira, nós temos aí um final, digamos, mais satisfatório para esse movimento. Tanto que, até hoje, né, os rio-grandenses comemoram a Semana Farroupilha, exatamente lembrando aí esse período, esse movimento que teria ocorrido vamos dizer assim, nesse enfrentamento com o governo regencial. Terceiro movimento desse período, um movimento mais curto, de 37 a 38, é a chamada Sabinada, que ocorre na Bahia, mais especificamente em Salvador, e que tem esse nome porque foi liderada por um médico chamado Francisco Sabino, daí porque Sabinada. A Sabinada é um movimento meio exótico. Exótico por quê? Primeiro, porque ela se restringe a uma cidade, que é Salvador, e segundo, pelo objetivo dos revoltosos. Eles acreditam que o problema do Brasil é o governo regencial e que a solução é o imperador assumir. Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam que Salvador se separasse do Brasil, virasse uma república independente, enquanto durasse a espera pela maioridade do imperador.
Quando Dom Pedro II atingisse a idade para administrar o país, eles voltariam a fazer parte do Brasil. É óbvio que essa ideia não agradou nem os próprios habitantes da Bahia, né? Tanto que o movimento será combatido tanto pelas tropas regenciais quanto pela própria elite baiana, que não quer essa ruptura com o governo por causa da questão do fornecimento de escravos, por causa da própria participação dessa elite no governo regencial. Principalmente os proprietários de escravos da Bahia ficaram insatisfeitos quando, para tentar aumentar o apoio popular ao movimento, já que a maioria dos líderes era da classe média, tentando atrair a população mais pobre de Salvador, os membros da Sabinada começaram a prometer a libertação dos escravos. E isso deixou os grandes proprietários baianos assustados e eles próprios iniciaram a repressão contra a Sabinada, que foi complementada aí pelas forças fiéis ao governo, e logo a Sabinada também foi controlada, a maioria dos seus membros foram presos e simplesmente o movimento morreu sem sair de Salvador, sem sair da capital da Bahia. Outro movimento de grande participação popular e que se deu no norte do Brasil, ali vamos dizer, na transição entre o norte e o nordeste, que é o estado do Maranhão, foi um movimento conhecido como Balaiada. Nesse também, o nome Balaiada já dá uma ideia vamos dizer assim, da origem social da maioria dos seus membros, que eram artesãos, eram escravos libertos, eram trabalhadores, principalmente vaqueiros, que, de alguma forma, estavam insatisfeitos com o governo nomeado para a província pelo governo regencial. Então, também um movimento que se expande rapidamente pelo interior do Maranhão, mas que, pela falta de um apoio das elites locais, como eu disse antes, era um movimento bastante popular, logo essa população acabou sendo também reprimida com violência. Inclusive, o episódio mais marcante se dá na vila de Caxias, lá no Maranhão, e é exatamente aí que começa a se construir a carreira militar daquele que é considerado o patrono do Exército Brasileiro. Porque após reprimir com violência os líderes do movimento na vila de Caxias, o líder das tropas, um tal de Luiz Alves de Lima e Silva, foi condecorado, logo depois do início do Império, com o título de Barão de Caxias, exatamente porque a sua luta se deu nessa vila de Caxias. Mais tarde, ele vai controlar o movimento da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e vai ganhar um título mais significativo, né? Passa a ser chamado de Duque de Caxias. Em homenagem a ele, nós temos uma das principais cidades do Rio Grande do Sul, né? Que se chama Caxias do Sul. Então, só lembrando aí a participação, assim como temos várias cidades ali na região com nomes ligados à Revolução Farroupilha. Nós temos do ladinho de Caxias, Bento Gonçalves, logo adiante, Garibaldi, ao lado de Garibaldi, Anita Garibaldi. Então, são cidades cujos nomes, um outro personagem também que participou da Guerra Farroupilha, o Davi Canabarro, tem uma cidadezinha ali do Rio Grande do Sul também com esse nome, e várias outras. Se a gente for procurar na biografia aí dos participantes da Farroupilha, vocês vão ver que várias cidades, principalmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, têm seus nomes originários desses personagens que fizeram parte do movimento aí. Mas no caso do Caxias, só para entender de onde que surge o seu título, né? Então, inicialmente por causa desse movimento no Maranhão e mais tarde por causa da questão da Revolução Farroupilha, ele vai ser, vamos dizer, promovido de barão para duque, né? Que é um dos títulos mais importantes que a monarquia brasileira concedia, e foram pouquíssimos
que receberam o título de duque na história do Brasil. Para finalizar, o quinto movimento que ocorre no período regencial, ele não é exatamente um movimento contra a regência. A chamada Revolta dos Malês, ela é um movimento contra a escravidão. Ela não está inserida no contexto de tentativa de mudar a regência, mas ela acontece no mesmo período, 1835, então ela entra aí no campo das revoltas regenciais, mas ela não é contra o governo regencial, ela é um movimento contra o processo de escravização que existia no período. E por que o nome malês? Porque malês era o termo que se usava para escravos convertidos ao islamismo. E esse fato deles serem escravos convertidos ao islamismo fazia com que eles tivessem uma vantagem em relação aos outros escravos. Eram praticamente todos escravos alfabetizados, exatamente porque precisavam saber ler para ler os seus textos sagrados, para fazer as suas orações ligadas ao islamismo. O que esse movimento queria? Basicamente, pretendiam acabar com a escravidão na província da Bahia. Tá? Então, também é um movimento que ocorre na Bahia, semelhança do que aconteceu com o movimento lá da Sabinada, mas agora com outro objetivo, né? Então, era um levante no sentido de tentar libertar os escravos. Porém, foi reprimido com extrema violência, principalmente porque, novamente, você tem uma convergência aí de interesses, não interessa nem para os grandes proprietários baianos, nem para o governo regencial que a escravidão seja abolida nesse momento. Daí porque o movimento dos malês também é reprimido, acaba deixando de, vamos dizer assim, como sua principal contribuição, a tentativa de instalar aí um sistema político diferente, né? Um regime, mais que político, um regime de trabalho diferente, mas que acaba sendo controlado e reprimido rapidamente pelo governo. Só a título de curiosidade, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que foi esse movimento, só para a gente fechar essa nossa discussão de hoje. Então, só um minutinho, deixa eu colocar aqui no lugar certo. Só um pouquinho que não... Estão ouvindo? Sim? Então, beleza. Estima-se que a cidade de Salvador possuía em 1835 65.500 habitantes. Destes, 21.940 eram africanos entre escravos e libertos, o que representava 33,6% da população. Os escravos eram trazidos de diversos portos da costa africana, sobretudo de Cabinda, Luanda e Benguela. A grande maioria foi embarcada nos portos do Golfo do Benin, falavam a língua iorubá e eram adeptos das religiões de matrizes africanas, embora alguns deles professassem o islamismo. Os escravos que aqui chegavam eram utilizados como mão de obra em diversos tipos de atividade, tanto empregados na lavoura da cana, fumo, mandioca e criação de gado, como nas atividades domésticas e em ofícios vários. Em virtude do trabalho que desempenhavam, os escravos urbanos tinham uma maior mobilidade e independência do que os cativos do campo, o que facilitava a organização de reuniões, conspiratas e levantes, a exemplo do ocorrido na madrugada de 25 de janeiro de 1835,
intitulada como Revolta dos Malês, uma das mais importantes rebeliões escravas ocorridas durante as primeiras décadas do século XIX no Brasil. O levante foi organizado por africanos muçulmanos, denominados de malês, no momento de expansão do islamismo entre os africanos que viviam na Bahia. Os revoltosos eram em sua maioria nagô, mas contaram com a participação de escravos e libertos de diferentes etnias e religiões. Nesse sentido, os laços de amizade, solidariedade e identidade étnica que os uniam foram significativos para a mobilização de um contingente de 600 homens, que levantaram em armas contra o governo constituído, muitos deles africanos não muçulmanos, que nutriam sonhos de liberdade. O movimento foi marcado para acontecer no final do Ramadã, nono mês do calendário islâmico, dedicado ao jejum e à reflexão espiritual. Para os católicos, era o dia de festejar Nossa Senhora da Guia, padroeira dos navegantes, com grande festa em bairro distante do centro da cidade de Salvador, que já recebia uma ampla quantidade de devotos na noite do dia 24. Enquanto o corpo policial e os senhores se deslocavam para participar dos festejos, os escravos se preparavam para o levante, que estava planejado para ocorrer no amanhecer do dia 25, mas foram denunciados por duas libertas nagôs e logo surpreendidos por uma patrulha da cidade em um sobrado de 2 andares na ladeira da praça, onde se encontravam reunidos. Neste local, houve o primeiro combate entre os rebeldes e as forças de segurança da cidade, o que fez os rebeldes dividirem-se em grupos e seguirem por várias vias da cidade. Boa parte se deslocou para a Câmara de Vereadores da cidade de Salvador, onde se encontrava um dos líderes do movimento, o escravo malê Pacífico Licutã, preso para pagamento de dívida adquirida pelo seu senhor com credores da cidade. Houve confronto dos rebeldes com os carcereiros da prisão e com os seguranças do palácio do governo, o que impediu o resgate de Licutã e deu novo destino aos insurgentes que se dirigiram aos gritos para o bairro da Vitória, na tentativa de despertar outros escravos para o movimento e encontrar um grupo numeroso de malês que residiam ali na casa de seus senhores. No trajeto, pararam no convento das Mercês para se reagruparem, mas logo foram atacados por guardas de uma ronda policial. Sem baixas nesse confronto, os revoltosos seguiram e reuniram-se com outros que vinham da Vitória. Do Campo Grande, foram em direção à freguesia das Mercês, enfrentando os soldados do Forte de São Pedro, que fizeram vários disparos contra eles. Das Mercês, retornaram ao centro da cidade, atacando um posto militar em São Bento. Posteriormente, atacaram um posto militar na rua Joana Angélica e seguiram para o Terreiro de Jesus, onde entraram em confronto com policiais. Ao escaparem do cerco, os revoltosos desceram pelo Ourinho e pela ladeira do Tabuão alcançaram a Cidade Baixa. Os rebeldes tentaram fugir em direção ao Cabrito, local em que encontrariam escravos de engenhos vizinhos a Salvador, mas tiveram um embate decisivo contra as forças do governo imperial em frente ao quartel da cavalaria em Água de Meninos, onde os revoltosos foram sobrepujados. Os poucos sobreviventes que tentaram a fuga pelo mar morreram afogados. Nesses confrontos, mais de 70 insurgentes morreram e foram enterrados sem acompanhamento religioso, numa vala comum, no cemitério do Campo da Pólvora, mesmo que as tradições católicas e islâmicas recomendassem os ritos fúnebres. Um número bem maior foi os de africanos feridos que tiveram seus corpos mutilados nos embates. Os insurgentes sobreviventes foram julgados e condenados a diferentes penas que variaram de prisão simples à pena de morte. Apesar das poucas horas em que transcorreu o levante, o evento teve efeitos duradouros. Meses após o movimento, o clima de medo que se espalhou pela cidade de Salvador permanecia, o que levou a frequentes prisões, espancamentos, assassinatos e deportação de africanos que não tiveram participação com a revolta. Por outro lado, a violência e arbitrariedade empregadas levaram milhares de africanos libertos a deixarem a Bahia para retornar à África.
buscando escapar das leis que restringiam ainda mais os seus direitos. Pelas páginas dos jornais, o levante teve repercussão para além da Bahia e do Atlântico, causando Muito bem, pessoal. Então, aí vocês puderam ver um pouquinho melhor o desdobramento daquilo que a gente chama de Revolta dos Malês. Eu optei por mostrar ela porque é uma das que a gente menos conhece, acaba sendo